Buenas, meus amigos, bem-vindos a Viena, capital da Áustria e capital da música clássica. E também da não tão clássica assim. Pra tu ver, na terra de Beethoven até os animais tocam gaita. Conhecer Viena vai muito além da música. A cidade é vibrante, cheia de história, arquitetura bem variada, paisagens de tirar o fôlego. E aí, vamos junto? Começando então o primeiro dia aqui na Áustria, Viena. Vim logo aqui para a Catedral de St. Stephan, que é a catedral principal. Parte dos Habsburgos estão enterrados aqui. E eu digo parte porque é parte mesmo. Eles foram divididos em 3 partes. Aqui estão enterrados todos os intestinos de todos os Habsburgos. Mas enfim, tem uma série de castelos e de palácios. Eu vou fazer... vai ser bem longo o dia, então eu vou dar uma circulada geral. Bom, já que eu tô aqui perto, vamos começar pela Catedral de St. Stephan. Ela fica na Stephanplatz, bem no centro de Viena, e ela é legal por culpa do mosaico do telhado e também porque ela é a primeira catedral gótica, uma das mais antigas catedrais góticas da Europa. Ela é do século XII. Vamos entrar para ver como é que é por dentro. A entrada é paga, custa 20 euros, mas vale muito entrar porque ela é linda, cheia de detalhes, toda em estilo barroco. Então esse é o Palácio Imperial de Hofburg. Ele é bem importante por ter sido a sede de todo o Império Austríaco desde o século XIII até 1918. Claro que todos sabem que a Áustria teve vários imperadores e imperatrizes muito famosos e tal, mas eu só queria contar uma curiosidade rápida de de uma delas, que era a Sissi. A morte dela é interessante. Dizem que ela era muito excêntrica, mas a morte foi também bem excêntrica. Um revolucionário italiano estava procurando alguém para matar, alguém que fosse famoso e que pudesse então chamar atenção, e ela era a pessoa mais fácil que tinha perto. Oh my God. Outra curiosidade é que foi dessa sacada que Hitler fez aquele discurso em 1938 para anunciar a anexação da Áustria. E na verdade esse complexo é gigantesco. Para ter uma ideia, é considerado o maior complexo não religioso de construções da Europa. Tem muita coisa legal só para visitar nessa parte da cidade. O problema de Viena é que tem que passar pelo menos uma semana, no mínimo. Aqui tem muita coisa para ver. Só nessa quadra que eu tô agora aqui, ali na frente era o Palácio da Sissi, que eu fiz o videozinho. Aqui tem um museu, ali tem outro museu, lá tem outro museu. Então aqui em Viena também não podia deixar de ter uma pista de patinação. Só que essa é um pouco mais desafiadora, ela é um parque inteiro e tem uma série de corredores, enfim, para obstáculos. Tem uma bola de neve ali, eu já vou falar dela. Acabei de descobrir que foi aqui em Viena que foi inventado aquele souvenir da bola de neve. O cara tentou colocar essa igreja ali de uma bola com flocos de arroz. Aqui eles fizeram até uma homenagem, um monumento, e a família é Perzi, ainda existe a fábrica. Esse é o prédio do parlamento aqui de Viena. Depois aqui na lateral tem um outro palácio, eu ainda não descobri o que é, mas eu sei que lá é a ópera. Todos sabem que Viena é conhecida pela música clássica, viveram aqui Mozart, Beethoven, Strauss, enfim, uma série de compositores. Aqui atrás é a Ópera Nacional, dizem ser um dos prédios com melhor acústica no mundo.
Outra celebridade aqui de Viena é o Gustavo Klimt, pintor bem conhecido, nasceu aqui. As obras dele estão espalhadas na cidade, o Museu Belvedere é o que tem as principais, inclusive aqui o Beijo. Eu não fui, então vou comprar um souvenir. Gente, não imaginava que ia fazer um vídeo no mercado falando de ovos, mas eu quero fazer para mostrar duas curiosidades legais sobre os ovos aqui. Não só aqui, na Europa toda. Primeiro são os números. Todos os ovos têm 3 inscrições. Primeiro é um número de 1 a 3 que diz se a galinha foi criada solta ou com produtos orgânicos e tal. Segundo é a sigla do país, AT de Áustria. E depois o número do produtor. E a outra curiosidade é que tu encontra ovos normais e tu encontra ovos coloridos. Os ovos coloridos, na realidade, eles simplesmente foram cozidos. Foram cozidos e agora são vendidos cozidos. Legal, né? Se não bastasse, no final ainda encontro ovos de chocolate Milka em caixinha, como se fosse de ovos. Dá pra acreditar? Dá pra acreditar? Ovos de chocolate em caixinha de ovos. Não. Não sei se vocês lembram, mas ontem eu falei dos Habsburg e que eles tinham sido enterrados em 3 lugares diferentes, que lá na catedral eram os intestinos. Bom, aqui é onde estão enterrados os corações de todos os Habsburgos. Tem ainda uma terceira igreja, que é onde está enterrado o resto, né? Então, corações de um lado, o intestino do outro e o resto no outro. Mas enfim, aproveito para dizer que, bom, tô começando mais um dia aqui em Viena. Hoje a gente vai dar mais uma circuladinha para ver alguns outros pontos que faltaram. Agora eu vou dar uma de Sheldon e vou comentar um pouco sobre a bandeira aqui da Áustria. Dizem que a bandeira da Áustria é uma das mais antigas do mundo, lá no 1100 e alguma coisa. E a história é bem interessante. Então, segundo a lenda, um rei foi ferido em batalha e ele sujou toda a túnica de sangue. E aí, quando ele tirou o cinto, ficou uma faixa branca. E a partir daí isso serviu como uma referência, uma bandeira do país. Viena tem uma ótima rede de transporte público. Nós acabamos pegando o transporte apenas para ir para 2 lugares que eram um pouco mais distantes. Um deles é o Castelo de Schönbrunn, que fica a 20 minutos do centro. Agora eu tô aqui no Parque e Castelo de Schönbrunn. Não sei se a pronúncia tá certa. Mas enfim, essa é a residência imperial, foi a residência imperial aqui em Viena. E também aqui fica o zoom mais antigo do mundo. Então agora assim, dentro do castelo, na verdade a gente não entrou no palácio que está ali atrás, só entramos no jardim, que é bem humilde. O pessoal, quero fazer um parquinho, faz um parquinho. Parquinho, é bem grande. Vamos lá circular. Como dá pra ver, os jardins são imensos. Tem zoológico, tem labirinto, é bem legal. Mas agora eu quero te levar para o outro lado da cidade. Nós vamos visitar um cemitério. Saindo lá do Schönbrunn, nós fizemos um trajeto de uns 50 minutos, pegando o trem nas linhas vermelha, amarela e verde, e chegamos aqui ao cemitério central de Viena. É uma viagem imperdível, não dá para deixar de visitar. Essa é a entrada principal do cemitério. Ele é fundado em 1874 e é o segundo maior da Europa. Tem quase 3 quilômetros quadrados de extensão. Vale muito visitar os túmulos do Beethoven, Brahms, Strauss, Schubert. Tem vários compositores. É um lugar bem legal, principalmente para ver as esculturas. É um cemitério bem bonito. Vale a visita. Viena também é um lugar muito famoso para psicologia, para psicanálise, enfim. Foi aqui que nasceu e viveu um bom tempo Freud. E até tem um museu com a casa dele, o divã e tal, mas não vai dar tempo de eu ir. Já que eu não vou até lá na casa dele, fica aqui um pensamento dele. Qual a sua responsabilidade diante da desordem da qual você se queixa? Para pensar. Espero que você tenha gostado do vídeo de Viena. Nós acabamos ficando apenas 3 dias na cidade, mas dá para ficar bem mais tempo, tem muita coisa legal para fazer em Viena.
Se você gostou do vídeo, deixe algum comentário, alguma sugestão e assiste os outros vídeos do canal.